Você que se liga na TV Câmara, canal 60.2, você está ligado no Ponto de Vista, o programa de debates do seu canal legislativo. Uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que transfere para os municípios a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública, é o tema central do debate de hoje no programa Ponto de Vista. Conosco, para debater sobre o assunto, compõe a nossa mesa os vereadores, o vereador Caramelo, a responsável pelo setor de iluminação pública da Prefeitura, Andréia Lanza, a assessora jurídica de 6 órgãos públicos, Juliana Fernandino, e também o vereador Renato Gomes, completando a nossa mesa de debates. O prazo final dado pela ANEEL foi 31 de dezembro de 2014, para que os municípios assumissem mais essa responsabilidade. Mas, por falta de expertise, de competência e principalmente de recursos, muitos não assumiram essa responsabilidade ainda. Inclusive, a gente vai trazer para participar do programa Ponto de Vista uma fala do prefeito de Capim Branco, Romar Gonçalves, que também é presidente da AMAV, né? Ele cita a dificuldade que o município terá se realmente tiver que assumir essa responsabilidade. Vamos acompanhar. A questão da iluminação pública, né, que foi passada para os municípios, Capim Branco tem um liminar. Como que a prefeitura administraria essa situação numa eventualidade de essa decisão judicial ser negada? Olha, com muita dificuldade. O município de Capim Branco hoje ele não tem condição financeira nenhuma de administrar, porque o recurso que a gente arrecada da CIP ele seria insuficiente para o município fazer essa administração. Então, a melhor forma seria através do consórcio Sim Central aqui em Sete Lagoas. O nosso município faz parte do consórcio Sim Central. Então, se houver algum problema da liminar cair, nós recorreremos ao consórcio para fazer isso de forma consorciada, porque de outra maneira o município não conseguiria manter, teria que tirar dinheiro dos cofres públicos para colocar na conta de iluminação pública para manter o município pelo menos às claras, né? Então, por enquanto, a gente vai aí continuando com essa liminar até que a CEMIG, né, resolva entrar com alguma ação para poder derrubar, mas por enquanto a liminar está valendo. Estão aí, então, as palavras do prefeito Romar de Capim Branco, que já introduz aí o nosso assunto, né? E eu queria começar o nosso programa, o Ponto de Vista, com a opinião da Juliana Fernandino, que é apenas puxando o gancho, né? Que é assessora jurídica de 6 órgãos públicos da região, acompanha de perto esse problema vivido por prefeituras e câmaras das cidades aqui do entorno de Sete Lagoas. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo, Juliana, com relação às dificuldades que os municípios terão se realmente essa liminar cair e o município tiver que assumir essa responsabilidade? Bom, boa tarde. É isso sim. Os municípios hoje já sofrem com as atribuições que eles têm normais: saúde, educação, transporte escolar. Os municípios, principalmente os de pequeno porte, eles não estão tendo condições de bancar o que hoje são as obrigações deles. Quer dizer, assumir a iluminação pública é assumir mais um ônus, né? E sem ter um bônus, porque a CIP é insuficiente, sim, para que esses municípios façam a manutenção da rede de energia elétrica pública e, principalmente, né, que faça investimentos também para extensão de redes. Então, o problema é muito sério, é muito grave, os municípios não têm condições. Estava vendo hoje, né, estava com a prefeita de Santana de Pirapama agora, o FPM diminuiu mais a parcela de amanhã, os municípios não têm dinheiro para pagar nem folha de pagamento, e assumir mais essa responsabilidade, né, que só não assumiram ainda alguns municípios porque estão com uma decisão liminar favorável a eles, assumir mais uma responsabilidade dessas é, sim, acabar mais uma coisa para acabar com a vida dos prefeitos e dos municípios. A senhora citou aí a CIP, né, que é a contribuição de iluminação pública. É insuficiente para que o serviço, que a prefeitura, que o município mantenha esse serviço? Sim, a CIP hoje, da forma como ela foi concebida na maioria dos municípios, é bom destacar que a CIP é um tributo municipal, né? Ela é instituída por cada um dos municípios. Lá atrás, ela foi instituída como taxa e foi considerada inconstitucional. E aí os municípios passaram, então, a legislar, instituindo, né, a CIP ou COSIP, né, que é a contribuição,
e ela, da forma como foi concebida, e para que o município monte uma estrutura, né, específica para atendimento da iluminação pública, é insuficiente, sim. Fora que o município sozinho, né, sem se consorciar, a estrutura que ele teria que montar seria uma estrutura muito grande, né? Imagina caminhão, com aquelas escadas que levariam até os postes, né? Pessoal treinado para isso. Vocês imaginam que o pessoal que trabalha com iluminação pública tem que ser um pessoal muito treinado. O risco de acidentes é muito grande, né? Tem que ser um pessoal muito bem treinado. Hoje, nos municípios, a gente não tem sequer pessoas treinadas para fazer coisas muito mais simples. Né? A capacitação é um grande problema nos municípios hoje, é uma realidade. Então, imagino que assumir sozinho, um município pequeno, assumir sozinho a manutenção da iluminação pública e até investimentos nesse setor, se torna impossível. Andréia, para a gente entender como é esse processo em Sete Lagoas, como é o funcionamento hoje do setor de iluminação pública da Prefeitura de Sete Lagoas? Como é a demanda do serviço até que a CEMIG o faça? Qual que é o trâmite? Bom, boa tarde. No Departamento de Iluminação Pública, a gente recebe os pedidos através manutenção através do 116, né, da CEMIG, é só a pessoa ligar e fazer a solicitação que o pessoal da CEMIG vai... A Prefeitura faz essa ponte aí, né? Aciona a CEMIG, que vai fazer a avaliação e depois a execução do serviço. A manutenção da iluminação não precisa da Prefeitura. A manutenção é diretamente através do 116 da CEMIG. Agora, solicitações de extensão de rede, remoção de postes, a Prefeitura, a gente faz a ponte. A pessoa pode comparecer lá no Departamento de Iluminação Pública, a gente faz a solicitação, envia para a CEMIG, aí o pessoal vai ao local, faz o projetinho, desenvolve o trabalho que é necessário ser feito. Sim, faz o orçamento, né? Aí eles encaminham para a gente o orçamento, a Prefeitura, a gente paga esse orçamento, paga o boleto, o orçamento, sim, devolve para a CEMIG, e aí a CEMIG, nesse orçamento, vem o prazo de execução. Após o pagamento, a CEMIG executa o serviço nesse prazo. E como a Prefeitura vem se organizando para suprir essa demanda com relação à iluminação pública, se realmente tiver que assumi-la? A gente está no consórcio, né? Então, assim, já foi feita a licitação, tem a empresa que ganhou, mas só para manutenção. Para esses outros serviços, vai ser feita licitação. Vai funcionar do mesmo jeito, mas através de licitação. Eu queria explorar mais, Juliana, com relação a essa questão do consórcio. Você acredita que seria a saída para os municípios essa questão de se consorciarem, se juntarem para todos ratear, digamos assim, o ônus desse serviço? Bom, Marcelo, eu tenho dito que consorciamento hoje é a única solução para os municípios brasileiros. Eu não diria que é uma possível solução, mas diria que seria a única, porque os municípios eles não têm condições de sozinhos assumir uma estrutura imensa para atendimento das atribuições que lhes são atribuídas, né? Seja pela Constituição, seja por leis esparsas. Então, o consorciamento hoje, como acontece na Alemanha, né? A Alemanha até impositiva a realização de consorciamento de municípios, é a única solução plausível para que os municípios consigam realizar essas atribuições. Digo na área de saúde, como a gente tem o Cismicel aqui em Sete Lagoas, onde é possível que a gente faça o atendimento, por exemplo, de consultas especializadas e exames desses municípios. Imagine um município ter aí médicos especialistas em cardiologia, em pediatria não, porque é da atenção básica, mas em cardiologia, em neurologia, quer dizer, são todas especialidades que os municípios não conseguem ter sozinhos. O mesmo eu digo
para iluminação pública, né? Você comprar caminhões, você comprar equipamentos e toda aquela infraestrutura necessária para fazer o serviço de manutenção e de extensão de redes, um município pequeno ele não dá conta disso de forma alguma. Apesar, Andréia, de Sete Lagoas não estar incluída nessa questão de municípios pequenos, é um município de médio porte, a cidade hoje tem condição de bancar esse serviço com questão técnica, recursos? Sim, Sete Lagoas hoje tem condição de assumir. Sete Lagoas e tem vem condição se preparando para isso? Sim, a gente vem preparando e as Sete Lagoas hoje teria condições de assumir sozinho a manutenção, a iluminação. Mas essa responsabilidade aí, né? Eu vou colocar na conversa também o vereador Caramelo, que, além de vereador, é eletricitário, trabalha na CEMIG e, assim como a Andréia, já atuou no Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura e conhece muito bem a realidade de Sete Lagoas nessa questão. Caramelo, a Prefeitura vem avançando nesse sentido com relação ao trabalho que é desenvolvido lá na iluminação pública. Primeiro eu queria o seu depoimento de quem já viveu lá. Depois nós vamos explorar o senhor como representante da CEMIG também, viu, vereador? Obrigado pela presença. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria falar o seguinte, né? Sobre essa questão da iluminação, a gente estava acostumado com o trabalho da CEMIG, né? Que tem a empresa especializada na área e tal, então é muito melhor. Mas o resto do Brasil, quase todo, é os municípios que têm a responsabilidade, né? A ANEEL fez essa determinação, ela foi adiada, se eu não estou enganado, acho que 4 vezes o prazo, né? Prorrogada, né? Para adequação, né? A CEMIG, nesse período, né, tentou ser parceira dos municípios, tentando passar a expertise, né, o know-how para os municípios o tempo todo, né? Agora, o que acontece é a discrepância dos municípios, né? Você pega agora, o André falou aqui, o município igual Sete Lagoas, a arrecadação da CIP, né, ela é muito boa. Então, o dinheiro que é arrecada com a CIP dá para dar manutenção, né, tranquilamente. É suficiente? Tranquilamente. Posso falar que o parceiro André pode confirmar. Só que tem um detalhe. O dinheiro da CIP ele é gasto, né, com a manutenção e com a extensão de rede. Agora, com a extensão, que aí vem um problema. Que o saldo, né, o saldo que dá na conta, né, da CIP, que era só para manutenção, sobra dinheiro para fazer extensão. Porque o que é o problema? A cidade, né, com Sete Lagoas e várias cidades, o que acontece? Saem os loteamentos e as pessoas vendiam sem estrutura. E a estrutura ficava para o município, de colocar iluminação. Então, tem vários bairros. Então, hoje, Sete Lagoas, os bairros novos não são aprovados se não tiver estrutura de iluminação, de rua e tal. Antigamente, liberava à vontade. E essa demanda ficou para os municípios. E essa responsabilidade, na teoria, tinha que ser do empreendedor. É claro. Né? Então, isso ficou... Então, na época que eu passei lá, nós fizemos muita, né, extensão de rede, mas eu te falo que eu estou aqui na Câmara, Renato está aí, pode falar, o tanto de pedido que tem ainda, né, de extensão de rede, de braço com luminária, né? Então é muito grave, né? Muito. Agora, o que acontece, e a doutora falou bem aí, por que na questão do consórcio? Porque na consórcio o grande lance é a questão do preço, né? Eu vou dar exemplo, Sete Lagoas tem 20 mil pontos de iluminação, por exemplo, né? Se juntar com Matozinhos, com Pirapama, que negócio tudo lá, vai para 40 mil. Então, se a empresa, né, cobra R$1, estou dando um exemplo, né, por ponto, para dar em 10 mil, para dar em 40, ela vai cobrar 70 centavos, 50 centavos. Então, você ganha no volume, né? E aí, o cara já tem uma estrutura, a estrutura call center é a mesma. Então, mesmo Sete Lagoas, ela falando, nós temos condição de assumir sozinho, é importante estar no consórcio. Porque o consórcio, todo mundo está ganhando, né? Ganhando preço. Só para você ter ideia da diferença, a empresa que ganhou o consórcio de Sete Lagoas ganhou a região de Sete Lagoas e de Curvelo. O preço de Sete Lagoas foi quase a metade do preço da região de Curvelo, porque o número de pontos é muito maior. Sim. Então, a empresa interessa mais, né? Agora, o que eu acho é o seguinte... Estava na Constituição, foi adiado, chegou a hora, não tem como correr. Outra coisa, tem municípios que tem CIP, tem municípios que nem tem CIP, entendeu? Municípios que não cobra, entendeu? Então, imagina só, no mundo de hoje já tem, né, várias coisas para a pessoa pagar. Você instituir uma coisa na cidade, a partir de agora nós vamos ter que cobrar uma taxa aí, né? Colocar mais um imposto pro povo é a dificuldade, né? E a outra coisa, que aí essa para mim é a mais importante,
do jeito que é hoje, no município, André pode falar, que é o seguinte, a CIP ela só pode ser gasta com a manutenção e extensão de rede. Então, é dinheiro carimbado. Não tem como. Não estão. Então, isso, para mim, não é tranquilidade. Eu acho que a doutora e a Renata, quem está aqui, sabe que a dificuldade do orçamento é muito grande. Você trabalhar com uma coisa, você pode planejar. A gente sabia, trabalhando junto, vai estar sobrando 200 mil por mês. Dá para contratar essa obra, essa, aquela, dá para fazer um planejamento. Né? Agora, acabando isso, né, assim, vai ficar complicado, entendeu? Porque a CEMIG, a conta era vinculada, né? A hora que passar para o município, eu não sei, a doutora pode falar, se vai ter que ficar, se é obrigado a ficar, ou se o prefeito vai decidir. Porque se não ficar carimbado, como é que vai ser? Aí vai ter dificuldade, entendeu? Então, assim, um negócio que eu tenho muito é por isso, que você pode falar, André pode falar aqui, um dos negócios melhor que você tem para ter na prefeitura é você trabalhar com dinheiro carimbado, você sabe o que você tem. Pode ser, tem município que não tem nada, se tem uns tem pouco, outros tem muito. Mas as pessoas já sabem, então dá para fazer um planejamento. Né? Então, se isso acabar, sou muito temeroso nessa questão. Entendeu? E apesar de ser uma chamada medida impopular, né, Juliana, com relação aos municípios que ainda não estipularam a CIP, isso vai ter que ser feito. Para esse sentido da manutenção da iluminação pública, não tem outro recurso. Não, nós não temos recursos além de tributar, né? Hoje os municípios têm que ter receita própria. Os municípios têm que ter um fisco eficiente e têm que ter receita própria. Infelizmente, são os vereadores, né, que estão de cara com o povo e que mais ouvem aí essas reclamações, né, de que mais um tributo, vão aumentar tributo, mas são os tributos municipais também que mais revertem para a população. E eu acho que é essa consciência que a população deve ter, né, e que os próprios vereadores podem formar na população. São os tributos municipais que mais revertem. São eles os responsáveis hoje pelos pequenos investimentos que os municípios estão aguentando fazer, certo? É a receita própria hoje que é a responsável por algum investimento nos municípios. Então, tributar hoje, o município tributar, além de ser uma necessidade, é uma obrigação e imposição legal, né? Sob pena de renúncia de receita. A gente sabe disso. Né? A lei de responsabilidade fiscal, né? Justamente, a lei de responsabilidade fiscal. É claro que é tributar na medida certa. Né? A gente não pode ter uma concepção que o tributo ele é só vilão. Né? O tributo feito de forma correta, cobrado de forma correta, é a única solução que nós temos para investimento nos municípios. O governo federal já se mostra em crise, né? Ele já se mostra em crise. Já diz que não tem dinheiro para mais nada, né? Já não repassa aos municípios há tempo, né? Há bastante tempo, nenhum recurso extra além dos recursos do FPM, né? As emendas parlamentares hoje ditas impositivas, nós ainda estamos aguardando muitas delas serem liberadas. Né? Os prefeitos viraram gestores de programas federais. Então, o governo federal solta aí um séquito de programas do tipo vamos todos construir UBS. Então, só solta dinheiro para a UBS. Se seu município está precisando ou não, só tem dinheiro para a UBS. Né? Mas esquece que nós precisamos de dinheiro para pôr ali médicos, né? Que o recurso humano ele é muito mais importante em algumas vezes. Então, é esse o grande problema, sabe, dos municípios hoje. E tributar é uma obrigação para que a gente consiga dar algum retorno para a população. A gente precisa de gestores que, de forma correta e séria, tributem e que devolvam, na medida da tributação, essas benesses para o povo, né? Que não é nenhuma... que eles não estão fazendo nenhuma gracinha, né? Na verdade, é uma obrigação legal deles também. É verdade, porque apesar o imposto é que vai reverter para o benefício para a população. Com a fala da Juliana, a gente encerra o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Vista. Daqui a pouco a gente volta debatendo sobre o assunto da iluminação pública nos municípios. É um instante só.
Estamos de volta com o programa Ponto de Vista na sua TV Câmara, canal 60.2. O programa Ponto de Vista é gravado diretamente aqui do plenário Wilson Tanuri da Câmara Municipal de Sete Lagoas. E no primeiro bloco, o vereador Caramelo antecipou aqui que os vereadores, né, recebem em seus gabinetes inúmeros pedidos de manutenção, de instalação, de rede elétrica. Como que é, Renato Gomes, essa ponte entre a população e a prefeitura? Vocês recebem muitos pedidos disso. Como que é o trabalho desenvolvido lá na base até chegar na prefeitura, Renato? Quero aqui deixar um abraço a todos os colegas que estão participando desse bloco aqui de entrevista. Mas, na verdade, Marcelo, acho que o problema maior e a necessidade maior da população, que já foi até falado aqui pelo vereador Caramelo, são os loteamentos, os empreendimentos que foram criados aqui no município de Sete Lagoas, e eu acredito que em vários outros municípios também, no passado, de forma desordenada. São os verdadeiros loteamentos que não tinham um mínimo de exigência para que pudesse ali ter as construções, ter o saneamento básico e, principalmente, hoje falando da iluminação pública. E, diante disso, acho que Sete Lagoas não é diferente, vem uma grande demanda de necessidade da população. E, evidentemente, que nós que somos vereadores, somos as pessoas que estamos em contato com as pessoas. Então, vem as solicitações e é um número de solicitações das pessoas. Então, há uma necessidade de atendimento dessas pessoas. E eu acredito que os municípios, eles têm condição, sim, de fazer um serviço nesse sentido, mas desde que seja através de um serviço de atendimento ou que sejam consorciados. Eu acho que... O senhor também defende a criação do consórcio? Eu defendo. Eu acredito que se o município sair sozinho, ele pode até tentar procurar fazer o máximo que pode, mas ele tem que estar muito bem planejado, ele tem que planejar muito bem para que possa executar ou prestar um serviço de qualidade. Haja visto que, quando hoje, né, o serviço no município de Sete Lagoas e em outros municípios é prestado pelo serviço, né, da CEMIG. Então, lá ele já tem toda uma estrutura para fazer o trabalho de manutenção, de extensão, mas antes disso é necessário que se faça elaboração de um projeto para que execute o serviço. Então, você terá, quando se passa para o município, você terá gasto com a elaboração do projeto, você terá gasto com a manutenção e extensão do serviço, como já foi dito pelo vereador Caramelo. Então, quer dizer, demanda um recurso muito grande. Sete Lagoas, hoje, uma cidade com a média de 240 mil habitantes, talvez a arrecadação, você consiga fazer esse atendimento. Agora, os municípios. Hoje nós temos municípios que às vezes nem tem arrecadação para prestar esse serviço. Sim. Eu defendo outra coisa também, que eu acho que é importante isso, de que esses recursos que sejam arrecadados para manutenção e extensão de rede de energia elétrica, que sejam realmente recursos carimbados para tal função ou para tal ação. Eu acho que isso poderá sim facilitar o serviço, porque a necessidade dos municípios hoje ela é enorme. Você precisa de uma necessidade para atendimento à educação, à saúde, à cultura, assistência social. E muitas vezes falta recurso. E quando se tem um recurso que é arrecadado para manutenção e você não carimba esse serviço para tal, muitas vezes vai ter a necessidade de passar com que esses recursos sejam gastos com outras ações. Aí compromete o serviço da comunidade no que diz respeito ao atendimento, à energia de iluminação pública. Pelo que a gente tem visto, né, Juliana, eu acho que é um pouco consensual de que o consórcio é a melhor saída para os municípios de menor porte, digamos assim. Mas você tem até um exemplo aí de um município que está se saindo muito bem nessa questão de estar com esse ativo da iluminação pública, né?
Eu ouvi falar, né, foi o próprio prefeito que me disse que o município de Matozinhos assumiu, e ele, num depoimento, numa reunião da MAVE, há uns 20 dias atrás, no município de Caetanópolis, ele disse que está indo muito bem com o serviço. Agora, eu creio que o consorciamento ele traz para os municípios uma economia de escala e de escopo, né? E quando eu falo em economia, eu falo de utilizar melhor os recursos públicos, né? Você ter o que o vereador Caramelo falou, um serviço que você pagaria R$1 por ponto, você poder pagar 70 centavos, 50 centavos, você está gerindo muito melhor o dinheiro público, né? Isso é questão de inteligência de gestão, né? De planejamento. O consórcio traz essa inteligência, traz para o seio, né, das administrações essa inteligência que é a economia de escala e de escopo, né? Você fazer com o mesmo tanto de dinheiro mais, ou então fazer com menos o mesmo tanto que você faria com aquele dinheiro que você teria ali disponível. Então, o consorciamento ele é uma saída inteligente para os problemas municipais. E, muitas vezes, Sete Lagoas hoje pode, sim, creio que possa, né, pelo pouco que conheço dessa questão no município, creio que possa, sim, fazer sozinho esse serviço. Mas existem uns outros sem números de serviços que Sete Lagoas precisa dos municípios vizinhos. Então, eu acho que isso é uma questão de cooperação. Se Sete Lagoas precisa dos municípios, por exemplo, na questão de saúde, para participar aí do Sismicel e ter aí o SAMU e outros benefícios para o município de Sete Lagoas, por que não se consorciar com os outros municípios também e ajudá-los a resolver a questão da iluminação pública, né? Afinal, estamos todos trabalhando aí pelo bem comum, né? Só pegando uma parte na sua fala aqui, doutora Juliana, digo também que o Sete Lagoas hoje está se preparando, o prefeito Márcio Reinaldo está se preparando para que possa realmente assumir o serviço de iluminação pública no Sete Lagoas. Haja visto que nós já demos, né, Caramelo, uma autorização de que o município possa participar de um consórcio para essa função, e hoje ele está aí com um projeto de lei, criando a dotação orçamentária para que possa até sair agora há pouco da Comissão de Legislação e Justiça, para que realmente possa estar aí investindo os recursos aqui no município de Sete Lagoas para realmente possa trazer essa iluminação pública. Eu acho que essa preparação ela precisa de acontecer. E o prefeito Márcio Reinaldo está se preparando para que isso aconteça aqui no município de Sete Lagoas. A gente fica feliz, espero que isso dê certo. E eu acredito, doutora Juliana, que aos poucos também os outros municípios vão aderir a essa questão de participar dos consórcios. Eu já visto que o vereador Caramelo até citou aqui, né, que nós temos vários municípios aqui no Brasil que já assumiram, né, há muito tempo já, sim, esse papel de assumir a iluminação pública. Agora, Andréia, com relação a essa questão, o Caramelo já falou, você também citou aí no bloco anterior, um dos principais gargalos que a prefeitura tem hoje com relação à iluminação pública correr atrás, digamos assim, desses empreendimentos que foram aprovados lá atrás sem essa infraestrutura? Isso é um entrave, atrapalha a prefeitura a seguir, a ter uma plenitude nesse trabalho hoje? Alguns sim, porque tem estes, né, que estão, esses empreendimentos são, alguns têm falta de documento também. Então, com isso, dificulta um pouco a colocação da iluminação, porque a CEMIG exige a documentação completa da população, e como o pessoal, às vezes, não tem a documentação correta, falta dificulta um pouco para a CEMIG, para a gente estar ajudando a colocação nesses loteamentos antigos. E a prefeitura, claro, vem fazendo esse trabalho junto com o departamento jurídico de aparar essas arestas, digamos assim, né? Sim. O pessoal, eu fui procurada na semana passada por um pessoal do departamento de patrimônio, juntamente com o da assistência social, que está correndo atrás desse pessoal, de um pessoal de loteamento, desse pessoal, para poder estar documentando algumas pessoas para
ir ajudando nesse tipo de situação. situação. E como o vereador entra nessa história aí, Caramelo? A gente que acompanha aqui as comissões, principalmente, a gente recentemente esteve no bairro Alvorada 2, que tem um problema parecido. A Comissão de Obras da Câmara vem trabalhando, tentando resolver algumas questões. A Câmara, como entra, como é o trabalho do vereador, pode agregar valor para ajudar a Prefeitura nessa questão, vereador? Bom, na verdade, igual eu te falei, né? Hoje não acontece isso mais nos bairros novos, né? Acho que não só em Sete Lagoas, mas quase que as nossas cidades vizinhas também, não é aprovado loteamento sem estrutura. Então, o que fica é a demanda do passado. E as pessoas moram, então, no escuro, né? Então, essa demanda a gente tem que atender, né? A Prefeitura tem que atender. E a pessoa não quer saber não se quer, foi empreendedor, né? se foi Prefeitura. Justamente. E aí tem que correr atrás. Aí a CEMIG a gente recebe aqui, manda lá para a Andréa da Secretaria de Obras, que manda para a CEMIG, aí eles pedem documentação, a gente tenta ajudar para arrumar a documentação, né? E vai diminuindo essa demanda. Que, na verdade, é o seguinte, aqui, ó, se no passado não tivesse essa questão aprovada, esses loteamentos assim, o dinheiro da CIP, assim, aqui já tem um superávit. Imagina o superávit que ia ter. Que o dinheiro ia ser investido para a extensão de rede, né? Para melhoria de rede, né? Porque tem vários lugares também que tem iluminação, mas ela é precária, né? Porque é antiga, o modelo de lâmpada já saiu até de... não usa mais, entendeu? Mas aí as pessoas... a minha rua é muito escura. Mas aí eu lembro que eu passava muito por isso. Falava, ó, a rua está muito escura, mas tem iluminação. A gente tem que dar prioridade onde é que não tem. Né? Primeiro vamos colocar onde é que não tem. Né? Então, eu vou falar a verdade com você, eu estou muito preocupado, porque, igual eu falei, né, a CEMIG, por exemplo, se eu fosse prefeito, eu estaria no consórcio, né, entraria no consórcio e assumiria. Mas a primeira condição que eu colocaria é o seguinte, ó, eu só assumo quando tiver todas as minhas lâmpadas acesas. Enquanto tiver uma apagada, eu não assumiria, entendeu? Então, igual eu te falei, a Sete Lagoas chegou a ter 800 pontos de lâmpada queimada, né? Sem equipe da CEMIG para dar manutenção, que já a CEMIG preparou para entregar, né? E sem as lâmpadas, que a CEMIG teve que correr atrás, não estava fazendo nem licitação. Então, você imagina. Né? Então, se eu fosse o prefeito, eu só assumiria o dia que fazer, ó, vamos fazer a ronda na cidade, principalmente cidade menor. Olhava todas as ruas. Não, tem todas as lâmpadas estão acesas? Não, agora eu posso assumir. Porque, senão, você já entra com a demanda. Entendeu? Imagina só, você assumir semana passada, ela já ia assumir com 800 lâmpadas queimadas. Pensa para você ver. Até a própria empresa que ganhou a licitação, se eu fosse a empresa, ó, eu vou assumir sim, mas do zero, vou começar bacana. Né? Que você já começar com a demanda atrasada represada é muito grande, entendeu? Agora, com o vereador, e aí o que acontece? Igual eu te falei, as pessoas, toda reunião aqui, você pode observar, 3, 4 vereadores, extensão de rede, rua tal, troca de braço comunitário, rua tal, eu sei que eu recebi isso lá. Além disso... Então, o que acontece? Tem um prazo, que negócio, na época da CEMIG, que eu estava lá, ela citou aqui, né? Então, o pedido chega via vereador ou via comunidade, né? Aí o setor da iluminação pública manda para a CEMIG para fazer o projeto, manda, aí gera uma carta-acordo, que é o contrato. Paga, nessa carta-acordo rege o prazo para a CEMIG fazer a obra. Que, na minha época, a gente não assinar concessão, com exceção de obra muito grande, com a iluminação do trevo, era no máximo 90 dias, não é isso? Hoje a CEMIG está pedindo 470 dias. 270 dias. Pensa para você ver. Quase um ano. Você chega na comunidade e fala, não vamos fazer isso não. Quando ela vai ficar pronta? Está previsto daqui 270 dias. A pessoa que falta cair de costa. Né? Então a CEMIG, ela, igual eu te falei, ela preparou para entregar. Então é por isso que ela colocou esse negócio todo lá. E aí, eu acho que o consórcio, nesse aspecto, nós vamos ganhar. Porque o consórcio, não é possível que eles vão pedir 270 dias também, que vai ter a licitação, né, para fazer tal. Não é possível que vai pedir 270 dias. Eu acho que nós vamos ganhar no prazo. Mas perdemos no preço. Entendeu? A facilidade, toda obra que for fazer de extensão, vai ter que fazer licitação. Na época da CEMIG, com a CEMIG, você só manda um negócio, vem a carta-acordo, assina, paga, está pronto. Agora não. A licitação, aí vem uma empresa, vem outra, uma embarga. Sem brincadeira, eu estou temeroso, sabe? Eu tenho esperança. Então, acho que é uma questão de adaptação. Nós brasileiros nós vamos adaptando a tudo. Rapidinho, os municípios vão estar tudo controlando.
Fiquei feliz da fala do doutor, da questão de Matozinhos. Bacana ouvir isso, né? Quer dizer, eu não sei, até assustei, porque Matozinhos é uma cidade, né, pequena. Eu não sei, eu acredito que a CIP deles deve ser muito bem feita, devia ser algum superávit muito grande, né? Então, com a sobra grande, dá para eles fazer um planejamento melhor, né? Deve ter feito contratação do empreiteiro com preço melhor e está dando conta, né? Então, eu fico feliz. Eu, assim, acho que vai dar certo, né? Torço para dar certo, o que eu puder fazer para ajudar, mas estou temeroso nesse seguinte, que nós temos, no caso de Sete Lagoas, né? Tem uma demanda muito grande, né? Reprimida, e os prazos para execução disso, na minha opinião, entendeu? Nós vamos ter problema. Até adaptar a licitação, como é que vai ser a empresa, né? Tanto se eu fosse Márcio Reinaldo, eu só assumiria o dia que tivesse toda a CEMIG entregasse todos os pontos com manutenção, todas as lâmpadas acesas. O processo é lento. E todas as obras que eu pudesse, que estão em demanda reprimida, eu acertaria um contrato com a CEMIG para fazer, entendeu? Que aí eu já começava com a empresa nova no consórcio, já praticamente zerado, uma coisa nova. É a opinião minha, pessoal. Entendeu? Vereador Renato Gomes quer acrescentar alguma coisa à fala do vereador Caramelo, mas segura aí, Renato, porque o nosso segundo bloco está estourado o tempo. A gente volta daqui um instante só com mais um pouco do debate sobre a iluminação pública nos municípios. É um instante só. De volta com o programa Ponto de Vista na sua TV Câmara, canal 60.2, e a gente encerrou o segundo bloco com o vereador Renato Gomes querendo acrescentar alguma coisa ao que disse o vereador Caramelo. Renato Gomes, fique à vontade. Só fazer observação aqui na fala do Caramelo, eu acho que é interessante. Eu não sei, Caramelo, se o município de Sete Lagoas vai conseguir resolver todos os problemas, toda a demanda reprimida que existe. Mas quando eu disse, eu estive recentemente conversando com o prefeito Márcio Reinaldo e com o representante da CEMIG, conversando com a Andréia também, quando eu disse da preparação para que o município de Sete Lagoas possa assumir essa situação, realmente é tentar, se não conseguir resolver toda a demanda, pelo menos chegar próximo de resolver toda a demanda aqui no município de Sete Lagoas, para que, sim, o município possa assumir a questão da iluminação pública. Então, já existe, dentro do pacto e do compromisso do prefeito em assumir, essa questão realmente de fazer mais um pacote para que possa atender pelo menos uma grande parte da necessidade de demanda reprimida aqui no município de Sete Lagoas. Agora, Caramelo, quer acrescentar alguma coisa? O pacote com a CEMIG, esse pacote que você vai fazer é com consórcio, com licitação, ou é com a CEMIG? Com a CEMIG. Com a CEMIG. Antes de assumir... De assumir por completo. Ah, que bacana. Muito boa essa notícia. Muito boa essa notícia. Com a CEMIG. Muito boa. Agora, vereador, eu queria explorar um pouco seu conhecimento técnico, já que, além de vereador, o senhor é funcionário da CEMIG. A gente acompanha nas reuniões plenárias aqui da Câmara, muitos vereadores entrando com requerimentos, pedindo a troca, substituição de lâmpadas por lâmpada de vapor de sódio. Mas é realmente necessário? Há essa necessidade? É uma lâmpada de melhor qualidade? Por que desses pedidos? Na verdade, é o que eu falei com você, que várias pessoas procuram, falando que a rua está escura, né? A CEMIG, né, por muitos anos, usou a lâmpada VM, né? Que é o vapor de mercúrio, né? E hoje a lâmpada utilizada pela CEMIG é a VS, que é vapor de sódio, né? Entendeu? Então, a CEMIG utilizou por muito tempo a VM, que é vapor de mercúrio, e hoje ela utiliza vapor de sódio, que é a VS, né? Que é aquela mais alaranjada. Sim. Ela tem uma aparência até mais assim, mas ela ilumina mais, sim, entendeu? E tem várias ruas que continuam com a vapor de mercúrio. Então, as pessoas pedem para trocar, né? Mas, igual eu te falei, a André pode estar lá no meu lugar, pode falar mais agora, mas... Primeiro é necessário iluminar onde não tem. Eu acho que primeiro você tem que levar onde é que não tem, né? Para depois substituir. Agora, quando é uma avenida, né? Alguma rua de muito movimento, né? Na minha época nós trocamos, né? Vários de André. E eu acho que a André continua fazendo esse serviço lá. E agora, Caramelo, qual que é a posição da CEMIG acerca disso tudo? Como que a empresa está trabalhando, está prestando consultoria, ajudando os municípios? Como que a CEMIG está nesse processo? A CEMIG foi o seguinte, né? Veio uma determinação, né, da ANEEL.
Então, Isso. ela não teve muita assim, chance de falar, né? Ó, Vem de cima para baixo, teve né? que repassar. Aí, qual que é a ideia? Ela aproximou dos municípios, incentivando a formação de consórcios, né? Tentando passar o know-how, né? da CEMIG, tentando levantamento, né? Número de pontos, essas coisas. E aí, por isso que eu te falei, ela preparou para entregar. Aí vários municípios ganharam liminar, né? E aí ela foi pega um pouco de surpresa, que ela já tinha a equipe de manutenção de ronda, a manutenção preventiva, né, que é o pessoal que roda nas ruas para olhar se tem lâmpada. Não, ela tinha praticamente acabado, né? Aí com a liminar ela teve que, né, voltar atrás com isso aí. E a questão de lâmpada. Então, a CEMIG, eu acho que se fosse por conta dela, ela não entregaria. Tá? Mas como veio uma ordem, né, não, determinação, eu acho que não, porque é aquilo só, você já tem um domínio da coisa, né? Você já tem equipe, né? Tem a questão até da imagem da CEMIG, né? A imagem da CEMIG, onde é que ela melhora mais a imagem, é a questão quando está o caminhão dela na rua e dando manutenção, ó, a CEMIG trabalha direitinho e tal. Você tirar isso dela, né? A gente que trabalha na CEMIG fica brincando, que hoje a CEMIG tem quase 60 empresas, né? E daqui a um dia, a única que não vão ter é de energia, que já está mexendo com tudo, né? E a atividade fim mesmo, você vê, já tinha problema, o pessoal que trabalha na rua, da manutenção, quase todos os funcionários são terceirizados, né? Já não era mais funcionário, né, próprio, quadro próprio, né? E então, mas o que acontece na CEMIG era isso, que a gente sabe, lá o diretor falou que a ideia não era entregar, mas que veio da determinação da ANEEL e que a ordem é colaborar ao máximo com os municípios, que até porque é o seguinte, até as pessoas entenderem que não é a CEMIG, entendeu? Vai gastar um tempo. Vai demorar, então a CEMIG quer que os municípios né, recebam a manutenção e que façam um serviço bacana, porque a imagem dela está associada a isso, né? Verdade. Você fala Lúcia, liga a CEMIG. Se o município não deixar tudo apagado lá, negócio todo lá, até falar que não é a CEMIG que não é responsável. A responsabilidade é da prefeitura, né? Então, eu não sou dessa área, né? Assim, diretamente, mas eu converso com as pessoas lá. A ordem, né? O que tem lá determinado é isso, de tentar dar o apoio total para os consórcios, né? Participar, fazer palestra, ajudar na questão do levantamento da ativo, né? Tinha município que não sabia quantos pontos tinha, né? Então, faça esse levantamento. Teve a questão do software, né? Acho que ajudou na questão do software de manutenção, porque começa aí, né? Hoje, por exemplo, é 116, né? Não vai ser 116 mais, né? Que é onde começa a manutenção da lâmpada. Uhum. Se você não tiver um centro de atendimento bacana, até chegar um call center bem organizado, com software rápido, o negócio todo lá, mas, né? Vai hoje, só para você ter ideia, a gente é vereador, igual eu te falei, a gente é procurado com extensão de rede e melhoria de iluminação. Hoje, eu não sei se o Renato pode falar aqui, a gente é procurado quase o tempo todo de lâmpada queimada. Vereador, minha lâmpada queimada na minha rua, lâmpada queimada. Por quê? Porque a pessoa está ligando no 116, como eu te falei, como ela não estava com a estrutura, um negócio com a lâmpada que demorava 3, 4 dias para trocar, eles estão gastando 30, 40 dias. Né? Então, eles estão utilizando, nós somos vereadores, para tentar, e no meu caso, mais ainda, para ser funcionário da CEMIG, para dar manutenção mais rápido. É verdade. Agora, Juliana, a ANEEL, né, para passar essa responsabilidade para os municípios, se agarra aí ao artigo 30, né, da Constituição. O entendimento jurídico da senhora compactua com esse da ANEEL, de que essa responsabilidade é mesmo dos municípios e não das concessionárias de energia? Bom, seria uma discussão que a gente teria aqui por muitas e muitas horas, porque você falar de pronto, que baseando, né, no artigo 30, que são atribuições dos municípios, todas aquelas relativas a problemas locais, né, grosso modo falando, a gente teria aí muitas coisas para dizer que são atribuições do município. Mas eu faço uma pergunta que é também muito interessante para a gente começar essa discussão. As receitas dos municípios hoje, elas fazem face às atribuições que lhes são definidas constitucionalmente? Né? O Constituinte, ele garantiu receitas aos municípios capazes de abarcar todas as atribuições que lhes foram conferidas?
aí é uma grande questão, porque a gente tem aí que discutir coisas que vieram sendo, inclusive, desfeitas por emendas às atas de disposições transitórias constitucionais, a DCT, que foram, inclusive, sendo desfeitas ao longo desses últimos anos, né, desde 1988, quando o município foi elevado a ente federado. Então, eu dizer para você que eu posso até entender que essa seja uma atribuição do município. Sim. Agora, eu entendo que nós não temos receita compatível com as atribuições que nos são dadas, certo? Quem fica com o maior bolo da arrecadação tributária do Brasil é a União. E cada dia mais ela tira das suas costas e coloca nas costas dos municípios. Tive com a prefeita agora, que voltou da marcha dos prefeitos ontem em Brasília, completamente decepcionada. Eles não foram sequer atendidos por autoridades representantes do Executivo. Né? Então, o que nós temos aí? Nós temos receita para fazer frente a essas atribuições? Creio eu que nós temos que levar a discussão a muito mais, Marcelo, se é uma atribuição do município ou não. Nós temos que levar a discussão sobre que receitas vão fazer face a tantas atribuições que nos são impostas. Porque se a gente abranger essa discussão e ampliar o leque, né, com relação a isso, é a União querendo tirar das suas costas, como a senhora disse, essa responsabilidade de jogar para os municípios que têm muito menos subsídio e recurso. Nesse caso específico, já era um tributo municipal que dava conta disso, né? Já era um tributo municipal que dava conta disso. Mas nós temos 1000 outros exemplos, né, que a gente pode dar aí, porque o município ele tem recebido aí atribuições. Vou te dar um exemplo, Marcelo, a Constituição fala, né, que a gente deve gastar com a saúde 15% do orçamento, né, do município. Aqui no município de Sete Lagoas, eu tenho informações que se gasta 30%. Então, quer dizer, é uma norma até hilária, né? E a União não faz face. Tem a cada ano, desde 1988, se vocês pegarem estudos a respeito de receitas advindas destinadas para a saúde, desde 1988, essas receitas vêm ano a ano diminuindo, por causa da desvinculação das receitas da União, que é a DRU. Então, assim, a gente tem muitas questões aí que estão por trás dessas outras questões que a gente discute, que a gente deve discutir com mais profundidade. Eu acho que a gente tem que ser mais profundo na discussão. Quando a gente vem dizer aí, por exemplo, os loteamentos novos, o vereador está coberto de razão. O loteador sempre foi, desde 1979, com a edição da 6766, o loteador sempre foi obrigado a entregar loteamento com iluminação pública. Sempre. Por que os municípios não exigiam? E aí a gente tem que fazer uma reflexão a respeito disso. Tem que exigir, é obrigação do loteador entregar. E hoje, eu até quero colocar essa discussão aqui para os vereadores, existe um grupo de estudo aí que a gente está propondo para discutir o seguinte: hoje, quando a gente aprova um loteamento e a iluminação pública ela é acesa lá, nenhuma casa está construída. E a CIP lá, então, não é recolhida, porque hoje a CIP ela é atrelada ao consumo da energia de uma residência. Então, lá hoje não tem recolhimento de CIP, mas a iluminação está lá, ligada. E quem está custeando ela somos nós, sociedade. É uma discussão bacana, que eu acredito, inclusive, que é pertinente hoje trazer para o loteador parte desse custo. E a gente já tem leis em outros municípios aí que atribuem ao loteador a bancar essa iluminação pública até que pelo menos 50% do seu loteamento esteja construído. Isso é possível, é pertinente e legislação municipal pode definir isso, Marcelo. Aí entra o papel do vereador, né, Renato Gomes? O Renato, que é vereador e líder do prefeito aqui na Câmara de Sete Lagoas, de fazer esse papel, intermediar, fazer essa ponte entre o empreendedor, a prefeitura. Aí entra também a função do vereador, né, Renato? Sete Lagoas sempre teve um problema muito sério aqui, doutora Juliana. Com relação, na verdade, Sete Lagoas teve um crescimento desordenado. E por que teve crescimento desordenado? Porque os gestores
anteriores, eles não tinham a responsabilidade que precisa de ter, como bem diz a senhora aí, de realmente de exigir dos empreendedores que façam toda esta, que tenham esses critérios de ter uma pavimentação, de que tenha realmente já a iluminação pública instalada. E quero chamar até a atenção também para que hoje Sete Lagoas conta e a importância do CODEMA, dos conselhos municipais, que de certa forma tem uma responsabilidade de dar o parecer para que realmente esses empreendimentos sejam licenciados, assim dizendo melhor. Eu acho que tem essa responsabilidade do gestor municipal. E nós, como vereador, né, Caramelo, também não podemos isentar da nossa responsabilidade de acompanhar e fiscalizar e evitar que problemas como esses aconteçam nos municípios. É isso aí. Quer acrescentar alguma coisa, vereador? Porque o nosso tempo já está estourado mais uma vez. Rapidinho. Só para falar com a Juliana, é o seguinte, quando, né, o empreendimento é feito, né, está instalado, ele apresenta para o município, né, as lâmpadas, né, que vão ser colocadas, né? Na época nós tivemos algumas brigas, né, André? Por exemplo, o cara queria colocar a lâmpada que já está fora de uso, né? Eu falei, não, senão você aceita, depois quem vai ter que trocar é o próprio município, né? Eu falei, não, eu tenho que exigir que seja a lâmpada da melhor qualidade. E aí, o que acontece? A iluminação pública, né, ela não tem medição, né? Não tem medidor, relógio para medir, né? A conta é feita por estimativa, né? Pega quantos pontos, qual é a potência da lâmpada, né? E calcula que ela fica acesa por 12 horas, né? Das 6 horas da tarde, acende, 6 e pouco, e vai até 6 horas da manhã. Então, é por estimativa. E aí, a gente conversando, ficava difícil de cobrar do empreendedor, entendeu? Então a gente está cobrando de mim o quê? A partir do quê? Então a gente tinha a prefeitura, né? A gente levava para o prefeito, né? Para o prefeito assumir, né? Entregar nesse meio, está instalando essas lâmpadas aqui e o município está arcando com essa questão, entendeu? E realmente é o que ela falou. O loteamento fica pronto, inclusive eles têm, os empreendedores têm desejo de colocar a lâmpada, acender mais rápido. Por quê? Porque o cara passa lá, está tudo iluminadinho, vê os lotes direitinho, então tem empreendimento. Então, é uma demanda que realmente eu acho que é uma discussão muito importante, ainda mais na cidade igual a nossa, que cada dia que passa tem mais empreendedor. Ok? É verdade, é uma discussão bastante ampla e aqui fica também, mais uma vez, o compromisso, né, dos vereadores de acompanharem de perto essa questão entre empreendedor, prefeitura, para que seja cobrado de que esses empreendimentos sejam entregues conforme a lei determina, né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, vereador e líder do prefeito aqui na Câmara, Renato Gomes, assessora jurídica Juliana, de vários órgãos da região. Muito obrigado também à responsável pelo Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura, Andréa Lanza, e o vereador Caramelo, que atuou aqui em duas frentes, né? Vereador e servidor da CEMIG. Muito obrigado pela participação de todos e a gente volta numa próxima edição do programa Ponto de Vista com mais um assunto de interesse público de Sete Lagoas debatido entre vereadores e sociedade para que cheguemos a algum senso comum do que a Câmara pode fazer para ajudar a população. Até a próxima, muito obrigado.